Pense por um instante. Você já se sentiu limitado? Já olhou para sua vida e pensou: eu não tenho o que é necessário para ir além? E se eu te dissesse que essas limitações que você carrega menos, sejam elas emocionais, financeiras, físicas ou espirituais, podem ser exatamente o que Deus vai usar como plataforma de lançamento para algo extraordinário? Amados e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos ao canal Essência do Louvor 3.0, onde a palavra de Deus é revelada com profundidade, despertamento e poder. Eu sou seu amigo, e hoje quero profetizar sobre a sua vida. Que o Senhor transforme cada área de limitação em um trampolim de vitória. Que você e sua casa sejam alcançados por milagres. E que o tempo de Deus se manifeste com precisão divina sobre tudo que você tem esperado. Aleluia! Antes de mergulharmos nesse conteúdo transformador, já deixa seu like, se inscreve no canal Essência do Louvor 3.0, comenta aqui embaixo e compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. For Code. Hoje você vai entender que o tempo de Deus não atrasa, não falha e nunca erra, e que aquilo que parece ser o seu fim pode ser o início de uma nova estação. Em Eclesiastes 3:1 está escrito: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Essa não é apenas uma frase bonita. É uma chave espiritual. Deus não trabalha com improvisos. Ele é o Senhor do tempo. E quando Ele age, tudo muda. Você já reparou como Moisés foi chamado por Deus somente aos 80 anos? Durante décadas, ele viveu como um fugitivo, longe do Egito, longe da glória lande do povo. Mas foi exatamente naquele tempo de aparente esquecimento que Deus estava preparando o terreno. A limitação de Moisés, sua fuga, sua idade avançada, sua dificuldade de fala, não foram obstáculos para Deus. Foram instrumentos de lapidação. E você, meu irmão, minha irmã, quais são as suas limitações hoje? Você sente que está preso em uma estação que não avança? Você olha para os lados e só vê portas fechadas? Então escute com atenção. Deus não precisa que você seja perfeito. Ele precisa que você esteja disponível, porque quando o tempo dele chega, até o que era vergonha se torna testemunho. Até o que era dor se transforma em cura. Até o que era limitação se torna plataforma de lançamento. E eu te digo, não pule fora do processo. Não tente acelerar o tempo. Porque o tempo de Deus é fundamental. E quando ele diz agora, ninguém pode impedir. Comente aqui. Qual é a área da sua vida que você sente estar limitada? Vamos orar juntos. Vamos profetizar juntos. Porque esse vídeo não é apenas uma reflexão. É um chamado ao despertamento espiritual. Na próxima parte, vamos entender como Deus usou as limitações de outros homens e mulheres da Bíblia para manifestar sua glória. E você vai se surpreender com o que está por vir, amados e irmãs. A paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Essência do Louvor 3.0, onde a palavra é revelada com profundidade e poder. Eu sou seu amigo. E hoje seguimos mergulhando nesse tema, que pode mudar sua forma de enxergar a vida. As limitações não são o fim, menos são o início do mover de Deus. Você já percebeu como Deus tem prazer em usar o improvável? Ele não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. E muitas vezes, Ele permite que passemos por desertos, por vales, por noites escuras. Não para nos destruir, mas para nos preparar. Veja o exemplo de Gideão. Quando o Senhor o chamou, ele estava escondido, malhando trigo no lagar, um lugar impróprio para aquilo. Ele se via como o menor da menor tribo, mas Deus olhou para ele e disse: vai nessa tua força. Juízes 6:14. Gideão não tinha força, não tinha exército, não tinha confiança, mas Deus viu nele um guerreiro. E foi justamente na limitação que o Senhor operou o milagre. De 32.000 homens, Deus reduziu o exército de Gideão para apenas 300. Por quê? Porque Deus queria mostrar que não é pela força humana, mas pelo poder do céu. E aqui está uma verdade que precisa entrar no seu espírito. Deus não precisa de números. Ele precisa de fé. Ele não precisa de recursos. Ele precisa de corações disponíveis. Você pode estar dizendo: mas eu não tenho estudo suficiente. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho saúde. Eu não tenho apoio. E Deus está dizendo: é exatamente aí que eu vou agir. Porque quando você não tem mais nada, Volca tem tudo. Você tem a dependência total de Deus. Paulo entendeu isso quando escreveu em 2 Coríntios 12:9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Veja que não é na força que o poder de Deus se manifesta. É na limitação. É no vazio. E você, meu irmão, minha irmã, você está disposto a entregar suas limitações nas mãos de Deus?
Você está pronto para ver o que ele pode fazer com aquilo que o mundo despreza? Comente aqui. Você já viveu uma experiência onde Deus agiu justamente quando tudo parecia perdido? Compartilhe seu testemunho. Ele pode edificar alguém que está passando pelo mesmo vale. No próximo trecho, vamos mergulhar na história de José, um jovem limitado por circunstâncias, traído pelos irmãos, vendido como escravo, e ainda assim, usado por Deus para salvar uma nação inteira. Você vai entender que o tempo de Deus é fundamental e que ele nunca se atrasa. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Essência do Louvor 3.0, onde a palavra é revelada com poder e discernimento. Eu sou seu amigo, e hoje seguimos com uma história que vai tocar profundamente o seu coração. A trajetória de José, o sonhador que viu suas limitações se tornarem degraus para o propósito eterno de Deus. Em Gênesis 37, José é apresentado como um jovem cheio de sonhos, mas seus sonhos não foram bem recebidos. Seus próprios irmãos o invejaram, o traíram e o venderam como escravo. Imagine isso, alguém que deveria ser protegido pela família, sendo jogado num buraco e depois vendido como mercadoria. Você já se sentiu traído por quem deveria te apoiar? Já foi desprezado por causa dos seus sonhos? José passou por isso. Mas o que parecia ser o fim era apenas o início do plano de Deus. José foi levado ao Egito, trabalhou na casa de Potifar. Foi acusado injustamente, foi preso, e mesmo na prisão Deus estava com ele. Em Gênesis 3:9-21, está escrito: o Senhor, porém, estava com José. Ele estendeu a sua benignidade. Veja isso. Irmão, Deus não tirou José da prisão imediatamente, mas ele o acompanhou dentro da prisão, porque o tempo de Deus é fundamental. E quando o tempo chegou, José foi chamado para interpretar o sonho de Faraó. De um dia para o outro, José saiu da prisão e foi colocado como governador do Egito. A limitação menos a escravidão, a prisão, ou o esquecimento, se tornou plataforma de lançamento para o propósito divino. E aqui está uma revelação poderosa. Se José tivesse sido libertado antes da hora, ele teria voltado para casa como um ex-escravo. Mas porque esperou o tempo de Deus, ele foi exaltado como governador. Você está disposto a esperar o tempo de Deus? Está pronto para confiar mesmo quando tudo parece escuro? Salmo 105:19 diz: até que se cumprisse a sua palavra, o Senhor o provou. Deus prova os seus, não para destruí-los, mas para prepará-los. E você, meu irmão, minha irmã, talvez hoje você esteja no buraco, como José esteve. Talvez esteja na prisão, como ele também passou. Mas eu te digo com fé, o tempo de Deus está chegando, e quando ele te chamar, será para algo muito maior do que você imagina. Comente aqui. Você sente que está numa estação de espera? Você acredita que Deus está te preparando para algo maior? Na próxima parte, vamos falar sobre como Jesus, o próprio Filho de Deus, passou por limitações humanas, foi rejeitado, humilhado, e ainda assim cumpriu o maior propósito da história. Você vai entender que até o Salvador passou pelo processo, e que você não está sozinho. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam mais uma vez acolhidos com alegria aqui no canal Essência do Louvor 3.0, onde a palavra é revelada com discernimento, poder e despertamento espiritual. Eu sou seu amigo, e hoje vamos olhar para o maior exemplo de todos, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que passou por limitações humanas para cumprir o propósito eterno. Em Filipenses 2:7-8 está escrito: antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus, sendo Deus, se fez homem. Ele se limitou voluntariamente, sentiu fome, sede, cansaço, tristeza, foi rejeitado, humilhado, traído. E tudo isso fazia parte do processo divino. Pense nisso. Jesus poderia ter vindo como um rei glorioso, cercado de anjos e exércitos celestiais. Mas ele escolheu nascer numa manjedoura. Escolheu andar entre os pobres, os doentes, os pecadores. Escolheu carregar a cruz. Por quê? Porque o propósito era maior do que o conforto. O plano era maior do que a aparência. A missão era redimir a humanidade. Isaías 53:3 diz: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, e que sabe o que é padecer. Jesus passou por tudo isso, para que você, hoje, pudesse ter acesso à salvação. Ele transformou a limitação da cruz em plataforma de redenção. Transformou a dor em cura. Transformou o silêncio do túmulo em ressurreição gloriosa. E você, meu irmão, minha irmã, está disposto a seguir esse exemplo? Está pronto para entender que o processo é necessário? Que o tempo de Deus é fundamental? Mesmo quando parece que tudo está parado.
Jesus esperou 30 anos para iniciar seu ministério, 3 décadas de anonimato, de preparação, de silêncio. E quando o tempo chegou, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu. A voz do Pai ecoou. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3:17. Você está esperando o céu se abrir? Está aguardando o momento em que Deus vai dizer: agora é a sua hora? Então permaneça firme. Notice it, no say desvi, porque o mesmo Deus que exaltou Jesus, vai te exaltar no tempo certo. 1 Pedro 5-6. Nos ensina, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Veja, tempo oportuno. Não é o seu tempo, é o tempo dele. E quando esse tempo chega, ninguém pode impedir. Comente aqui. Você está disposto a passar pelo processo como Jesus passou? Você crê que sua cruz pode se tornar plataforma de ressurreição? Na próxima parte, vamos falar sobre como o tempo de Deus se manifesta na vida daqueles que esperam com fé, e como você pode discernir os sinais da chegada dessa estação. Prepare-se, porque revelações profundas estão por vir. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Essência do Louvor 3.0, onde a palavra é revelada com discernimento, poder e despertamento espiritual. Eu sou seu amigo. E hoje vamos mergulhar em uma revelação que pode mudar sua forma de caminhar com Deus. Discernir o tempo certo. Em 1 Crônicas 12:32, a Bíblia fala dos filhos de Sacá, homens que tinham entendimento dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer. Veja que não basta ter fé e preciso ter discernimento espiritual para entender quando Deus está movendo as peças. Muitos perdem bênçãos por agirem fora do tempo. Outros se frustram por tentarem acelerar o processo. Mas os filhos de Issacar sabiam esperar, sabiam agir, sabiam ouvir. E você, meu irmão, minha irmã, você tem buscado discernimento? Você tem perguntado ao Senhor: é agora, Pai? Ou tem agido por impulso, por ansiedade, por pressão? Em Abacuque 2:3 está escrito: porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Sei tardar, esperou, porque certamente virá, não tardará. Essa é uma promessa poderosa. O tempo de Deus não falha, ele não se atrasa, ele não se confunde, ele age com precisão. E aqui está uma chave espiritual. A espera não é passiva. Esperar em Deus é estar em movimento espiritual. É orar, jejuar, buscar, se preparar. Porque quando o tempo chega, você precisa estar pronto. Veja o exemplo de Ana, medo Samuel. Ela esperou anos por um filho. Foi humilhada, desprezada, chamada de estéril. Mas ela não desistiu. Ela foi ao templo, derramou sua alma diante de Deus. E no tempo certo, o Senhor abriu sua madre. Você está disposto a esperar como Ana esperou? Está pronto para se preparar enquanto o tempo não chega? Isaías 4:0-31 nos ensina: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Veja, esperar renova. Esperar te leva mais alto. E você, meu irmão, minha irmã, talvez hoje você esteja cansado. Talvez esteja dizendo: eu não aguento mais esperar. Mas eu te digo com fé, o tempo de Deus está se aproximando. E quando ele agir, será como um romper de águas. Será como um nascer do sol depois de uma longa noite. Comente aqui. Você sente que está numa estação de espera? Você tem buscado discernimento para entender o tempo de Deus? Na próxima parte, vamos falar sobre como Deus usa pessoas ao nosso redor para confirmar o tempo certo e como reconhecer essas vozes proféticas que nos ajudam a caminhar com segurança. Prepare-se, porque o mover está próximo. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Essência do Louvor 3.0, onde a palavra é revelada com discernimento, poder e despertamento espiritual. Eu sou seu amigo, e hoje vamos falar sobre algo que muitos ignoram, mas que é essencial para caminhar com segurança: as confirmações proféticas que Deus envia através de pessoas ao nosso redor. Em Amós 3:7 está escrito: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Isso significa que Deus fala, e Ele fala através de pessoas. Ele usa homens e mulheres cheios do Espírito para confirmar, alertar, direcionar. Mas atenção, nem toda voz é profética, nem todo conselho vem do céu. Por isso, é preciso discernimento. É preciso estar sensível ao Espírito Santo para reconhecer quando Deus está usando alguém para te confirmar o tempo certo. Veja o exemplo de Samuel. Quando Deus queria levantar um rei em Israel, ele falou com Samuel, e Samuel foi até a casa de Jessé. Ali estavam vários filhos fortes, bonitos, preparados. Mas Deus disse:
Não atentes para a aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. 1 Samuel 16. 7 Então, veio Davi, o improvável, o que estava no campo. E Deus disse: É este! Você está atento às confirmações que Deus tem enviado? Você tem escutado os conselhos que vêm com unção, com discernimento, com paz? Provérbios 11:14 diz: Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Deus usa pessoas para te proteger. Para te preparar. Mas cuidado com os conselhos que vêm da carne, com as palavras que geram confusão, medo, dúvida, porque o que vem de Deus traz paz, mesmo quando desafia, traz clareza, mesmo quando exige fé. Em João 10:27, Jesus diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, voca, e ouviu-a. Então você precisa ouvir a voz do pastor, e muitas vezes, essa voz vem através de um irmão, de uma pregação, de um louvor, de uma oração. Comente aqui. Você já recebeu uma confirmação profética que mudou sua trajetória? Você já sentiu que Deus falou com você através de alguém? Na próxima parte, vamos falar sobre como Deus transforma o cenário ao redor quando o tempo dele chega menos, e como você pode se preparar para esse rompimento. Porque quando Deus decide agir, nada permanece como está. Amados e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Essência do Louvor 3.0, onde a palavra é revelada com discernimento, poder e despertamento espiritual. Eu sou seu amigo. E hoje vamos falar sobre o momento em que Deus decide agir, e como tudo ao nosso redor começa a se transformar. Em Êxodo 14, o povo de Israel está diante do Mar Vermelho. Atrás deles, o exército de Faraó. Ao redor, desespero. Mas Deus diz a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E então, o mar se abre. O impossível acontece. O cenário muda completamente. Quando o tempo de Deus chega, o natural se curva ao sobrenatural. Portas se abrem. Corações se quebrantam. O que era fechado se escancara. O que era travado se destrava. Veja o exemplo de Raabe em Josué 2. Ela era uma prostituta em Jericó, limitada pela sua história, pelo seu passado, pela sua reputação. Mas quando os espias chegaram, ela os protegeu. E por causa disso, ela foi salva. Mais do que isso, ela entrou na genealogia de Jesus. A limitação virou linhagem santa. Você está pronto para ver Deus mudar o cenário ao seu redor? Você crê que o tempo dele está prestes a se manifestar? Em Isaías 4:3-19, Deus declara: Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura, não a percebeis. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Veja, caminho no deserto. Rios no ermo. Isso é transformação. Isso é rompimento. Isso é Deus dizendo: chegou a hora. Mas atenção, quando Deus começa a agir, você precisa estar posicionado. Não dá para hesitar. Não dá para duvidar. É hora de marchar. É hora de avançar. Em João 5, Jesus encontra um homem paralítico há 38 anos. E pergunta: Queres ser curado? Veja que Jesus não impõe a cura. Porque o tempo de Deus exige resposta humana, exige fé, exige ação. Comente aqui. Você está pronto para responder ao chamado de Deus? Você sente que o cenário ao seu redor está começando a mudar? Na próxima parte, a última, vamos revelar a verdade mais poderosa de todas: como sua maior limitação pode se tornar o testemunho que vai impactar gerações. Prepare-se. Porque o que vem agora é transformador, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Essência do Louvor 3.0, onde a palavra é revelada com profundidade, despertamento e poder. Eu sou seu amigo, e hoje, nesta última parte, quero liberar uma palavra profética sobre sua vida. A sua maior limitação será o testemunho que vai impactar gerações. M. Joel 9. Jesus encontra um homem cego de nascença. Os discípulos perguntam: Quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus responde: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Veja isso, irmão. A limitação daquele homem não era castigo. Era plataforma de milagre. Era cenário para a glória de Deus. E quando Jesus o curou, todos viram. Todos testemunharam. E até hoje, essa história é contada. Em Marcos 5, a mulher do fluxo de sangue sofria há 12 anos, limitada pela enfermidade, pela exclusão social, pela dor, mas ela rompeu a multidão, tocou em Jesus, e foi curada. E Jesus disse: Filha, a tua fé te salvou. A limitação dela virou testemunho eterno.
E você, meu irmão, minha irmã, você está pronto para ver sua dor se transformar em cura, sua vergonha se transformar em honra, sua espera se transformar em testemunho? Em Romanos 8:18, Paulo declara: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A glória está chegando. O tempo de Deus está se manifestando. E aquilo que hoje te limita será memória de milagre. E aqui está a revelação final. Deus não apenas transforma sua limitação em plataforma, Ele transforma você em mensageiro da esperança. Você será voz profética. Você será testemunho vivo. Você será canal de cura para outros que estão passando pelo mesmo vale. Em Apocalipse 12:11 está escrito: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. O seu testemunho tem poder. Ele vence o inimigo. Ele liberta outros. Ele glorifica a Deus. Comente aqui. Você crê que sua história será usada por Deus para impactar vidas? Você está pronto para ser testemunho vivo da graça? Amados, este vídeo não termina aqui. Ele continua em cada vida tocada, em cada coração despertado, em cada alma que decide confiar no tempo de Deus. Se esta mensagem falou com você, compartilhe. Inscreva-se no canal Essência do Louvor 3.0. Deixe seu comentário e declare com fé: minha limitação será meu testemunho. O tempo de Deus é perfeito. Que o Senhor te abençoe, que Ele te fortaleça e que você viva o sobrenatural em nome de Jesus.